Gente, quem que não pega aquele viciozinho gostoso na cirurgia plástica, não é verdade? E aí você fez a primeira lipo, pá, o resultado ficou bacana, ficou legal. Passou algum tempo, alguns aninhos, e aí você já quer fazer a próxima lipo, porque você lembra o tanto que foi boa a sua evolução. Mas aí o ponto, você realmente pode fazer uma nova lipoaspiração? Quais são as consequências de fazer um procedimento dessa maneira? Como que é o resultado de uma segunda lipoaspiração? São temas desse vídeo, então me acompanhe até o final, que vai ser um conteúdo bem bacana aqui. Bom, a paciente que fez uma lipoaspiração, ela é submetida a uma lesão tecidual, não é verdade? Pensa comigo, a gente passa uma cânula no tecido subcutâneo, essa cânula tem alguns furos e através desses furos a gente vai meio que raspando, a gente vai meio que tirando os bloquinhos de gordura da região do nosso interesse. Isso a gente faz por dentro da pele. Então, por fora a gente não percebe tanta coisa, mas lá por dentro, a saída dessa gordura não deixa de ser um grau de lesão que a gente provoca ali na região. Uma lesão controlada, uma lesão muito bem estudada, uma lesão que dá excelentes resultados. Mas para o organismo, que não entende diferença entre lipo ou machucado comum, para o organismo é uma lesão comum. Então isso desencadeia uma série de reações endócrino-metabólicas típicas e desencadeia um processo de cicatrização lá por dentro. Aí a gente entende mais ou menos o que significa os processos de fibrose que a paciente vai ter no pós-operatório. Daí a grande necessidade de a gente promover um correto e adequado trabalho de reabilitação tecidual, certo? Pois bem, quando a gente faz esses trabalhos de reabilitação tecidual, aquela cicatrização que está acontecendo de qualquer jeito, ela vai ficar regular. E aí a gente não vai ter cordões de fibrose ou irregularidades na nossa lipoaspiração. Por que eu estou dizendo dessa maneira? A grande verdade é que fibrose toda paciente pós-lipoaspiração tem. Só porque o que popularmente a gente chama de fibrose por aí são essas irregularidades e cordões. O nosso intuito, então, é que nós tenhamos uma fibrose regular, uma fibrose homogênea, direcionada que não chame atenção. Essa fibrose vai estar lá por dentro, faz parte do processo de cicatrização, e não as irregularidades de uma cicatrização descontrolada ou anárquica. Ok? Entendendo isso, a gente já começa a pensar já lá no futuro. Quando eu for fazer uma nova lipoaspiração, eu vou ter ali uma camada de fibrose da primeira lipoaspiração. É como se fosse uma camadinha realmente, em toda a extensão que a gente fez a primeira lipo, ok? O que isso significa? Significa maior dificuldade na lipoaspiração seguinte. Por quê? Porque aquela cânula que antes só tinha que vencer um tecido macio, que é o tecido gorduroso, agora vai ter que vencer também um tecido mais resistente. Um tecido que foi depositado uma maior quantidade de tecido conjuntivo. E esse tecido ele é menos elástico, ele é mais resistente, tá certo? Então, vencer esse tecido promove um pouco mais de sangramento na lipoaspiração secundária. Se a gente tem um pouco mais de sangramento, muitas vezes, a gente tem condições de estender por menos tempo o procedimento. E se a gente tem condições de estender por menos tempo o procedimento, muitas vezes a gente acaba retirando um pouco menos de gordura. Eu sempre explico para as minhas pacientes que em uma segunda lipoaspiração, de modo geral, a gente nunca tem a mesma qualidade de retirada de gordura do que da primeira lipoaspiração, pelo possível maior sangramento, pela questão de dificuldade por conta de fibrose prévia. Tudo isso acaba influenciando. Fora que, muitas das vezes, a espessura desse tecido adiposo, a quantidade de gordura que a paciente vai ter também é menor. Muitas vezes ela pega na região, sente um pouquinho mais grosso, ela até imagina que seja gordura,
mas parte daquela espessura que ela está pegando é justamente aquele tecido de fibrose da primeira lipoaspiração. Então, muitas vezes ela imagina que vai ficar uma camada bem mais fina de pele e a gente acaba não conseguindo chegar nesse ponto. Então, é só um detalhe. Agora, quantas vezes que eu posso fazer uma lipoaspiração na vida? Quantas vezes você quiser? 2, 3, 4. De quanto em quanto tempo? Eu acredito, pela minha prática, que a partir de 6 meses da primeira lipoaspiração, já é possível fazer uma segunda lipoaspiração. A gente já tem ali uma evolução de cicatrização e de recuperação aceitável. O tempo ideal entre lipoaspirações, o tempo perfeito, seria alguma coisa em torno de 1 ano de cirurgia, porque é quando a gente teria o processo completo de maturação de cicatrização. Mas então, entre 6 meses a 1 ano, uma lipoaspiração pode ser repetida e quantas vezes na vida a paciente quiser. O ponto em questão aqui é a mulher ou o rapaz ter plena noção de que cada lipoaspiração que vier provavelmente será menos efetiva do que a anterior. E o próprio cuidado de reabilitação tecidual para evitar irregularidades, às vezes pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Eu já peguei casos de mulheres submetidas a uma primeira lipoaspiração que evoluíram com muitas irregularidades, que apenas a minha segunda lipoaspiração foi o que conseguiu deixar aquele tecido mais harmônico. Por quê? A gente consegue, eventualmente por meio de tecnologias, uma tecnologia assistida por ultrassom, por exemplo, quebrar boa parte dessas traves fibróticas, boa parte dessas irregularidades de cicatrização prévia, e quando a gente reabilita o tecido novamente, a gente consegue uma pele mais lisa, um contorno mais harmônico. Então, existem casos sim que a lipoaspiração secundária ela vem para potencializar, para trazer um resultado muito melhor. Mas isso, de modo geral, é quando a primeira lipoaspiração não evoluiu como nós estávamos esperando, tá certo? E aí vamos pensar um pouquinho aqui sobre os riscos relacionados às lipoaspirações subsequentes. Eu não diria que o risco seja maior, eu diria que o grau de dificuldade é um pouco maior. Por quê? Comentei já sobre o tecido fibrótico ali na parte interna do tecido. Por conta desse tecido, o cirurgião tem que exercer uma força um pouco maior no deslocamento da cânula de lipoaspiração. Os cirurgiões bem informados, os cirurgiões experientes, eles têm noção do grau de força que eles podem exercer e de posicionamento das cânulas. Eventualmente, se for uma pessoa que não tem uma formação adequada em cirurgia plástica, uma pessoa não habituada à lipoaspiração, um aventureiro nessa prática, pode ser que nessa tentativa de exercer uma força maior para quebrar o tecido fibrótico, possa, sei lá, posicionar essa cânula num lugar errado, ter risco de alguma pequena perfuração, alguma coisa nesse sentido. Mas apenas nesses casos muito extravagantes, nesses casos muito específicos de uma questão de malformação ou má indicação do procedimento. Caso contrário, eu não vejo risco maior, eu vejo apenas um grau de dificuldade maior na execução do procedimento. E esse é o tema de hoje. Você que é viciado em lipoaspiração já sabe que pode fazer uma nova quando você quiser, a partir de 6 meses a 1 ano de cirurgia da sua primeira, e entendendo que cada lipoaspiração subsequente será um pouquinho menos efetiva que a anterior, mas a gente está aí para ajudar vocês, enfim, para a gente colocar vocês no shape do verão, como se diz por aí, principalmente aqui no Brasil. Bom, se você gostou desse conteúdo, clica no joinha, se inscreve no canal, clica no sininho e me segue nas outras redes sociais. Vai ser um prazer ter você lá comigo. E já responde aqui embaixo, já quer fazer a sua próxima lipo? Diz aqui para mim se você está com um desejo, o coração coçando aí de vontade de fazer o próximo procedimento. Um abração!